gente já começa esta edição do Bom Dia Produtor, levando você até a capital federal para saber quais são os destaques do dia de hoje em Brasília. Bom dia, Odacil. Olá, bom dia. Notícia quente e muito boa aqui direto de Brasília. O Ministério da Agricultura fixou até o dia 21 deste mês para as empresas contratarem recursos do FUNCAFé, Fundo de Desenvolvimento para a Economia Cafeeira. São quase 5 bilhões de reais para as operações de custeio, estocagem e linhas de financiamento. Mais notícia boa, o governo federal liberou o cronograma de liberação mensal de dinheiro para o programa de seguro rural. A medida vai beneficiar 65 mil produtores em todo o país. 370 milhões de reais serão liberados. De Brasília, Saulo Lopes. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o confinamento no estado começa a se intensificar e a reposição de gado está mais cara. Valdir Pacheco traz as informações. Os confinamentos mato-grossenses começam a intensificar suas atividades com o primeiro quadrimestre do ano chegando ao fim. A expectativa dos pecuaristas referente aos custos com a dieta animal é que os gastos com o milho e o farelo de soja estejam mais em conta ao longo do ano, principalmente com a entrada do milho de segunda safra. De acordo com os economistas do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, em seu boletim semanal, os produtores se depararam com uma reposição mais cara neste ano, visto que, na média, o primeiro quadrimestre deste ano, a arroba do bezerro de ano esteve 24,3% mais cara do que a do boi gordo, valor 3,57 pontos percentuais acima da média histórica e o terceiro maior ágio para o período desde 2009. Assim como a reposição tem pesado mais no bolso do produtor, isto pode afetar o desempenho financeiro do confinamento. Além do mais, destaca-se que geralmente o ágio aumenta ainda mais nos meses de seca, o que demanda uma boa negociação na compra de animais para o segundo giro do confinamento. Conclui o boletim. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Após a colheita da soja, produtores do Rio Grande do Sul fazem a implantação das coberturas de solo. A maioria das lavouras recebem aveia ou nabo, mas pesquisas realizadas com o tipo de capim têm dado resultados espetaculares. A repórter Annelise Nicolodi foi conhecer um pouco mais sobre essa variedade e conta pra gente. O capim-sudão é uma cobertura de solo que vem sendo utilizada mais recentemente pelos produtores gaúchos, principalmente para trabalhar a questão da descompactação do solo. E aí ela é uma cultura bastante importante, né, professor? Por quê? Exatamente. O capim-sudão tem se mostrado muito promissor nessa questão da melhoria do solo. Além de ser uma espécie que tem um crescimento bastante rápido para ser utilizada após a soja, e num período curto de tempo consegue ter um desenvolvimento bastante satisfatório, como nós podemos observar nessa parcela aqui, que com 45 a 50 dias de crescimento já um desenvolvimento bastante exuberante, criando uma condição de proteção na superfície do solo, evitando prejuízos com erosão, como ocorreu chuvas intensas essa semana, e principalmente por se tratar de uma gramínea de verão, nessa entre-safra pós-soja, ele consegue também ter um desenvolvimento muito satisfatório de raízes. E essas raízes, num período aí, que pode até chegar o frio propriamente dito, aproximadamente um período de crescimento que pode chegar a 70, 80, 90 dias, esse sistema radicular pode atingir profundidades de 1 até 2 metros. E com isso, além de melhorar o solo, criando canais, poros que vão auxiliar com a infiltração de água e amenizar os problemas e riscos de erosão que pode ocorrer por chuvas intensas, vão também buscar nutrientes que estão a profundidades, muitas vezes, que não são atingíveis por raízes como a própria soja, como o próprio trigo, trazendo esses nutrientes de volta para deixar disponível na superfície. Então faz um condicionamento, uma melhoria, não somente da condição física do solo, mas também ciclando nutrientes, melhorando a fertilidade do solo e, consequentemente, também toda essa adição de palha e de raízes cria um ambiente para também melhorar a biologia do solo. Então a gente consegue, com o sistema de produção, inserindo culturas, mantendo o solo sempre coberto, espécies que
promovem essa melhoria tanto da qualidade química, física e biológica do solo, consequentemente também amenizando os riscos de erosão. E esse capim-sudão ele foi semeado logo após a colheita da soja e agora, depois desse período de mais ou menos 90 dias, o produtor ainda pode plantar outra cultura, que no caso seria aveia? Sim, é importante, né, ter uma espécie de entre-safra pós-soja para dar uma proteção nesse período crítico para erosão, que ocorre aqui, chuvas bastante intensas aí no início de maio, como ocorreu novamente este ano, mas esse capim-sudão, ele tem um potencial de até 70, 90 dias de crescimento. Logicamente, ele vai cobrir e proteger o solo até vir os primeiros frios. Como é uma espécie de verão, ele tem o seu ciclo, o seu desenvolvimento interrompido pelo frio, pela geada, e que após isto, nós já estamos falando já final de junho, início de julho, né, vai ter uma condição de uma boa palhada. Logicamente, nós vamos ter que implantar uma cultura propriamente de inverno para dar suporte e proteção ao solo até o final de outubro, quando volta novamente a soja nesta lavoura. E aí o senhor comentava que também o custo para o produtor não é muito alto, né, para implantar o capim-sudão. Exatamente, né? Existem várias alternativas de espécies que têm mais se adequado em realidades de propriedades na região. É o capim-sudão, por ele ser bastante rústico. A semente relativamente é uma das mais baratas entre as opções que existem, pelo benefício que ele traz, tanto a nível de produção de palha, proteção da superfície, mas também melhoramento na condição de sistema radicular, atuando no solo, melhorando a condição de porosidade, de estrutura de solo, e isso facilita, nesse melhoramento, amenizar os riscos de erosão. Tá certo, professor, muito obrigada pelas suas informações. Então aí, mais uma alternativa, mais uma cultura protegendo o nosso solo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicoloide. O acesso ao crédito rural é a principal demanda para 60% dos produtores rurais do país, conforme pesquisa realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entre março e abril de 2019. O repórter Vinícius Souza tem mais detalhes do assunto. Acompanhe. Tanto na agricultura quanto na pecuária, o tema aparece como o primeiro item entre as necessidades prioritárias para a continuidade das atividades rurais. É um crédito que o produtor rural pode pegar nos bancos, né? Ele é subsidiado pelo governo, existem alguns créditos que são subsidiados pelo governo e alguns não. Esse crédito rural ele tem uma taxa de juros menor do que qualquer outro tipo de crédito. Dados do Banco Central mostram que entre janeiro e dezembro de 2018, Mato Grosso do Sul contraiu 9,27 bilhões em recursos de crédito rural, distribuídos em 35 mil contratos. Desse total, 6 bilhões são referentes a créditos de custeio, 2 bilhões a créditos de investimento e 631 milhões direcionados para a comercialização. A contratação do crédito rural exige planejamento. Por isso, o primeiro passo é saber se o dinheiro será destinado para investimento ou para o custeio dos gastos da propriedade. Em 2018, o município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, ocupou o primeiro lugar no ranking de colocação dos estados que mais utilizam esse crédito. Foram 386 operações. O custeio ele vai custear um ano da produção da fazenda do produtor, ou seja, ele vai fazer compra de insumos, sal, ração, vacinas, né? E o investimento, ele vai fazer com que o produtor invista na fazenda, ou seja, ele vai aumentar a receita desse produtor também. Mas para evitar futuros problemas com a quitação do crédito rural, o produtor precisa estar atento na capacidade de pagamento, né, no fluxo de caixa que esse produtor tem, porque ele tem que pensar que daqui a alguns anos, 1 ou mais anos, ele tem que pagar a dívida, né, desse crédito. E ele precisa também se planejar na questão de prioridades, do que ele precisa fazer dentro da fazenda, para ele não estar pegando algum tipo de recurso à toa. E também ele precisa ver se dentro do banco ou então com qualquer empresa, né, como nós aqui, ele tem que ver se o cadastro dele está certo dentro do banco, porque isso é uma coisa que demora. Então, assim, o produtor ele não pode pensar em pegar um crédito rural hoje e ele, tipo assim, precisando desse crédito na semana que vem, porque demora, não é uma coisa rápida. De Campo Grande, Vinícius Souza.
Energia renovável e limpa, esse é o desafio para o futuro. Mas como o agronegócio pode gerar esse recurso e participar do desenvolvimento? Esse foi o tema do evento promovido pela CNA ontem. Veja na reportagem de Saulo Lopes. No auditório de especialistas, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, lembrou que o agronegócio contribui, segundo a Fiesp, com 46% das exportações. Isso é mais de 21% do PIB nacional. E produzir energia limpa e não poluente para tocar o negócio do campo é o desafio para que os custos não impactem os lucros. A principal pergunta que você tenta responder aqui no seminário sobre energia na Confederação Nacional de Agricultura é como fazer com que o campo produza energia limpa e sustentável, gerando renda e também empregos. Eólica, solar ou biomassa? Por exemplo, a biomassa hoje contribui com 9% da matriz energética nacional. Daqui a 30 anos, ela vai continuar igual. Por quê? Quais são os entraves? Então, nós estamos falando, em 10 anos, o Brasil cresce algo na casa de 50% na capacidade instalada. Nós estamos falando, se o Brasil tem hoje 160 mil megawatts, está instalando mais 80 mil. Então, é muita coisa num período relativamente curto. Então, se você só manter a sua participação já é um sinal importante. No mesmo tempo que você acaba, como eu falei, algumas fontes estão reduzindo fortemente em função dos compromissos nossos com sustentabilidade, clima, etc. A energia de biomassa sai na frente pela oferta de matéria-prima. Ela é obtida através do aproveitamento do bagaço da cana. Baixo custo e zero poluição são os pontos favoráveis. Esse potencial pode tornar o agro ainda mais eficiente, eu diria assim, sob certo aspecto, quase como uma autoprodução, e ele tem uma capacidade enorme de se desenvolver essas fontes em termos industriais, de ser um exportador de energia. Este engenheiro especialista no setor alerta para as melhorias que precisam ser feitas na política de leilão de oferta dessa modalidade no mercado para a produção no campo. Atualmente, a biomassa perdeu, no principal leilão de energia anual, digamos, que é o A-6, ela perdeu uma caixinha dedicada a ela. Atualmente, ela está competindo com gás e carvão dentro dessa caixinha. De Brasília, direto da Confederação Nacional da Agricultura, Saulo Lopes.